Paz do Senhor a todos, irmãos, bom dia na paz de Cristo. Mais uma vez nós meditando nessa manhã no devocional do livro Os Guerreiros. Nós passamos a meditar no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, que nos diz assim: E sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então a gente viu que aqui nesse texto de Tiago, a gente poderia até dar um tema para o nosso devocional de hoje, que a prática da palavra de Deus nos torna livres. E a palavra do Senhor nesse texto de Tiago, ele nos dá uma ordem aqui a ser obedecida, que é a prática da palavra de Deus. E Jesus nos chama a atenção nesse texto, meus queridos, que a semelhança do homem que contempla a sua imagem no espelho e dali a pouco ele se esquece dos traços do seu rosto, de como é o seu rosto. A semelhança dessa analogia, assim, é comparado àquele que ouve a palavra de Deus, ele escuta, ele lê e ele não pratica. Então, dali a pouco também, ele já não vai se lembrar mais. Ele já não vai se lembrar mais da lei de Deus, não vai se lembrar mais dos ensinamentos de Jesus, ele não vai se lembrar mais das promessas que Jesus faz aqui nesse texto, de tantas outras que tem na Bíblia Sagrada. Mas particularmente nesse texto aqui, ele nos traz a promessa de que aquele que ouve a palavra, aquele que lê a palavra, aquele que medita nela, e aquele que pratica essa palavra, ele traz-nos uma promessa aqui, lá no versículo 25, que esse tal, ele será bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Ou seja, ele será bem-aventurado lá no seu serviço, ele será bem-aventurado na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, ele será bem-aventurado no seu trabalho, no seu ministério, ele será bem-aventurado aonde colocar a planta do seu pé, ele será bem-aventurado. Ele trará junto com ele a bênção do Senhor no exercício da prática da palavra de Deus. Então aqui a gente vê uma promessa de Jesus, uma promessa de Deus àqueles que praticam a palavra de Deus. E ele nos dá aqui uma aplicação dessa palavra, que aquele semelhante que pratica essa palavra, ele além de trazer essa promessa consigo, ele passa a ser uma pessoa livre. Ele diz que a lei perfeita de Deus, ela é também considerada, ela é também chamada a lei da liberdade. E essa lei, ela nos torna livres, livres do pecado, livres da morte, livres da força do maligno operando dentro de nós, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós confessamos a nossa fé em Cristo, e quando nós ouvimos a palavra e a praticamos, então nós passamos a pertencer ao Senhor Jesus. E o maligno não mais opera em nós através de seus espíritos malignos, através da intenção maligna dele, da operação do erro, daquela força do maligno sobre a nossa natureza humana operando o erro. Então, nós passamos a ser livres, porque agora quem opera em nós é o Espírito Santo. Quem opera em nós agora, quando praticamos a palavra, é a força do Espírito de Deus, é Jesus.
e por isso nós estamos livres, como diz Paulo, livres para adorar a Deus. Escravos, sim, da palavra, escravos, sim, de Cristo, como se considerou Paulo, mas livres do pecado, livres da, da impulsividade carnal, livres da influência maligna. E agora, prontos para viver o novo, viver o extraordinário, viver essa palavra abençoada de Deus, viver futuramente a vida eterna, viver, como diz Paulo em Efésios 1:3, os benefícios das riquezas espirituais guardadas nas regiões celestiais em Cristo. Então, que possamos, à luz dessa palavra, nos colocar, além de ouvintes, além de leitores, além de pessoas que meditam diariamente na palavra de Deus, mas acima de tudo isso, sermos cumpridores da palavra, perseverarmos nessa lei da liberdade, nessa palavra, e aí sim, em tudo que fizermos, em tudo que nos propomos a fazer, segundo a soberania de Deus, seremos bem-aventurados para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe com essa palavra, que possamos estar a cada dia praticando a palavra do Senhor. Oramos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, nós te agradecemos pelas instruções dela, nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que fomos à igreja, que lemos a palavra, e quando acabamos de ler, quando saímos da igreja, já tínhamos esquecido, porque não colocamos em prática essa palavra. Perdoe-nos por tantas vezes, Pai, que fomos omissos à prática da palavra do Senhor, Pai. Que desrespeitamos os teus mandamentos por não dar ouvidos à tua palavra, por negligenciarmos tão grande e importante instrução que opera em nós até mesmo a nossa salvação através da santificação, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos de Ti a Tua graça divina, nós suplicamos de Ti a força do Teu Espírito operando em nós para podermos sermos cumpridores da Tua palavra e não apenas ouvintes, Pai. Que possamos em tudo, Pai, o que fizermos, tudo que falarmos, onde estivermos e o que praticarmos, que possamos em tudo operar em nós a glória do Senhor. Que possamos em tudo refletir a glória do Senhor através dos nossos atos, através das nossas atitudes, de nossas palavras, de nossos pensamentos, Pai, e no desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te pedimos que continue a tua obra sobre nossas vidas, para que se cumpra em nós o teu eterno propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém.